Então desejamos a todos, né, assim, uma boa noite, assim, na graça e na paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus, assim, alcance o seu coração, alcance a sua vida, alcance a sua família, o seu lar. Nosso desejo nesta noite é que a graça de Deus assim inunda, né, a sua vida e o seu coração. Vamos hoje 5, né? Hoje é 5 de junho, sábado. Estamos aqui diretamente no nosso lar para adorarmos ao Senhor. Aí eu quero convidar você, né, para que juntos nós venhamos adorar o nome do Senhor, agradecer ao nosso Deus, porque Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo, né, assim nas suas redes sociais. Então pode ficar à vontade, que com certeza se a palavra de Deus ela abençoar a sua vida, não só a sua vida, mas também vai abençoar a vida de muitas outras pessoas. Hoje nós estaremos falando sobre um assunto muito importante na nosso desenvolvimento, da nossa carreira cristã, que é a comunhão. Então vamos estar conversando um pouco, refletindo um pouco sobre comunhão. Eu convido você a ficar conosco, né, até o final desse momento, né, que nós vamos assim ser edificados pela palavra de Deus, com certeza. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu quero apresentar diante de Deus assim as nossas vidas, né? Então o Azaf vai orar, né, colocando diante de Deus assim as nossas vidas, para Deus abençoar assim a vida de cada um que está conosco nessa noite. Querido Deus amado Pai, obrigado pela Isabel, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo Isaac e por todas as pessoas que estão assistindo essa live, todas as pessoas que gostam da nossa live. A gente tem que fazer todos os cursos aqui. Eu tenho que obedecer meus pais, minha mãe, meu pai. Amém. Eu tenho que comer, eu não posso ficar comida fora. Eu tenho que ser um indivíduo tão comportado. Eu tenho obediência pro pai, pela mãe. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos adorar, né, o nome do Senhor. Então dá a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu convido você para que nós juntos venhamos adorar o nome do Senhor.
Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querida, preciosa és para mim, querida. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querida, preciosa és para mim, querida. Eu preciso de ti, querida, preciosa és para mim, Amém. Vamos fazer uma leitura em Salmos 133, Salmo de número 133, versículo 1, 2 e versículo 3. O Isaac vai fazer essa leitura aí desse salmo. Salmo 133. A gente vai ler todo esse salmo, né? 1, 2 e 3, né?
Feliz é a fraternidade dos crentes. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes do Sião, porque ele, Senhor, ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Esse salmo ele diz que quão bom e quão suave, quão agradável, a outra versão diz, que os irmãos vivam em união, que a família de Deus viva em união, que o povo de Deus viva em união. Hoje nós estamos vivendo em um momento em que cada dia mais e mais as pessoas elas são envolvidas por esse ambiente virtual, né? Principalmente agora, né, que estamos nessa pandemia, e cada vez mais as pessoas estão mais isoladas, né? Mas o meio tecnológico, esse meio que nós estamos utilizando agora, ela facilita bastante essa interação entre as pessoas, né? Hoje as pessoas têm vínculo de amizade com pessoas de todos os lugares, de outros países, né? Hoje a internet traz algo assim, né? Um leque muito grande de possibilidades de você ter amizades virtuais, né? Já no Japão já existe até uma preocupação em termos até de saúde pública em relação a isso, né? As pessoas elas estão preferindo muito mais desenvolver relacionamento com as pessoas em meio virtual do que mesmo contato direto assim, com as pessoas, né? E assim as pessoas têm essa interação, né? Às vezes liga pessoas muitas vezes distantes e distancia pessoas de perto, muitas vezes acontece esse tipo de coisa. Mas o meio de comunicação, né, que nós temos a nossa disponibilidade, né, que a internet e as redes sociais, elas facilitam bastante essa interação entre as pessoas, né, que haja esse relacionamento entre pessoas. Nós sabemos pela palavra de Deus em que a vontade de Deus para nós é que nós venhamos desenvolver comunhão. Comunhão em dois sentidos principais. Comunhão entre o homem e Deus, e Jesus ele veio exatamente restabelecer exatamente esta comunhão, esta interação entre esse homem e Deus, e também entre pessoas, né, uns para com os outros, né? Todo o resumo de todo o Evangelho, Jesus deixou muito claro para nós, em que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, amar ao próximo com o amor com que Jesus nos amou. Esse foi o novo mandamento que Jesus apresentou assim para nós. Comunhão. O que é comunhão? Comunhão vem da palavra koinonia. Koinonia que quer dizer andar juntos, né? Ou mesmo no mesmo sentido, no mesmo sentimento, ou andar em unidade. Existe uma diferença em que às vezes as pessoas elas não têm muita noção do que é o impacto dessa diferença. Às vezes o fato da pessoa estar unida e não ter unidade. Eu vi uma vez um exemplo que foi apresentado, em que ele comparava exatamente um saco de batata e um purê de batata, né? Esse foi o exemplo, né? Então, um saco de batata, um monte de batata dentro de um saco, isso quer dizer que elas estão unidas, mas não quer dizer que elas estão em unidade. Elas estão unidas porque estão juntas, mas elas não querem dizer que elas têm uma unidade. A unidade é quando você bota no fogo as batatas e mancha aquelas batatas e mistura uma com as outras, de forma que quando você faz o purê de batata, você não tem mais como separar uma da outra. Por quê? Porque se tornaram um só.
Isso Jesus, ele falou para nós, o Evangelho, né, ele apresenta para nós exatamente em relação ao casamento, de ser uma só carne, ser uma unidade. Né? No caso, a família, o casamento, a família é uma unidade. E o corpo de Cristo, né, nós como corpo de Cristo também precisamos ser unidade. Né? Precisamos ter a mesma dispensação mental, né? Precisamos ter o mesmo sentido, andar na mesma objetividade da vida. E Jesus nos chamou exatamente para nós vivemos em unidade. A igreja de Cristo, ela precisa ter unidade. Aí você me pergunta, não, mas o que a gente observa é exatamente tantos grupos diferentes, né? Um de uma coisa, né? Aquele grupo ali não se mistura com aquele outro, e aquele outro e tal, né? Parece que, na realidade, isso tem algum sentido, na realidade. Isso faz muito sentido. Porque as pessoas, elas se identificam com grupos, né? E o fato de ter grupos diferentes, no sentido de ter ministérios diferentes, de ter projetos diferentes, isso faz parte da multiforme graça de Deus, as maneiras em que Deus se manifesta para o homem, né? Com o objetivo de alcançar o homem, né? O Evangelho, ele é um só. Mas que na verdade, isso na prática ele tem uma distorção. Né? Isso eu tenho que concordar que existe uma distorção. Porque não existe na realidade ou pouco existe essa mentalidade nas pessoas do reino de Deus. As pessoas estão mais centralizadas no reino daqui, ou o reino da igreja local. Né? Ah, porque eu sou batista, porque eu sou presbiteriano, porque eu sou assembleiano, porque eu sou pentecostal, neopentecostal, porque eu sou reformado, eu sou, protestante, e tem os grupos, né? Grupos diferentes, mas em que temos um objetivo em comum, né? Um objetivo em comum. E esse objetivo em comum é fazer parte da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo não é a placa de uma igreja local. Né? Existem pessoas lá dentro da Batista que, né, são servos de Deus, vão morar no céu. Existem pessoas lá dentro da Assembleia de Deus em que são servos de Deus, vão morar no céu. Existem pessoas lá dentro da igreja A, da igreja B, da igreja C. Agora dizer que você faz parte do rol de membro da igreja, você está fazendo parte, né, lá do livro da vida, lá no céu, aí a outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, porque eu faço parte, né, da igreja batista, meu nome está escrito lá no céu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, seu nome está escrito lá no rol de membro da igreja batista. Agora está escrito lá no céu, né, é aqueles que são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Se você diz, eu fui lavado e redimido, então com certeza o seu nome está no céu. Só que a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Fazer parte de uma igreja local não quer dizer fazer parte do céu. Pode acontecer de pessoas em que não estão fazendo parte de alguma igreja e estejam fazendo parte da igreja do céu. Só que eu vou falar algo nesta noite, exatamente sobre comunhão, em que precisamos exatamente estar muito atentos para isso, porque a vontade de Deus para nós, para a nossa vida, é que estejamos conectados com Deus, evidentemente, mas também tenhamos conexão com outras pessoas. Essa é a vontade de Deus. E isso é exatamente o princípio da comunhão. Precisamos exercer a comunhão, precisamos desenvolver a comunhão, precisamos estar conectados com Deus e também conectados com outras pessoas. Não existe esse lobo solitário aí, né? Eu servia a Deus, né, lá na caverna, eu servia a Deus. Não, porque o nosso servir a Deus é exatamente servir pessoas. O nosso serviço a Deus, o nosso desenvolvimento a Deus, uma comunhão com Deus, automaticamente nos leva a estar exercendo comunhão, relacionamento assim com outras pessoas, pessoas que estão à nossa volta. Por que precisamos desenvolver a comunhão? O salmo que nós acabamos de ler, ele fala em que quão bom e quão amável, quão agradável é, quão suave é
que os irmãos vivem em união. Porque é algo agradável aos olhos de Deus. Se existe algo em que Deus abomina, é gente que causa dissensão entre irmãos. Isso a gente vê nas Escrituras indo e voltando. Se existe algo que é abominável diante de Deus, Deus assim está provocando, Deus está assim nojando mesmo, é gente em que causa intriga, em causa dissensão entre irmãos. Porque Deus nos chamou exatamente para sermos pessoas pacificadoras. Pacificadoras são pessoas que geram paz, pessoas que geram união. Então, a igreja de Cristo é esta igreja, né? O que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Né? Então, o que depender da gente, né? Nós precisamos exercer e desenvolver a paz assim com todas as pessoas. A nossa relação, a nossa comunhão, ela gera vínculos, né? Vínculos assim com outras pessoas. Ele diz, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, vivam unidos. A Bíblia diz em que Jesus disse, olha, quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. A necessidade que nós temos de estar reunidos com as pessoas. Hoje nós estamos vivendo um momento singular, mas que também estamos vivendo uma tendência, na realidade, até no meio da igreja também, as pessoas, elas desprezarem exatamente fazerem parte, sim, de um grupo de pessoas. Não, eu escuto a pregação aqui na internet, na internet aqui tem uma pregação aqui de um pregadorzão aqui, é melhor do que escutar aquela pregação lá do meu pastor, ou daquele irmão, da minha igreja, ou daquele outro, né? Esse daqui da internet é bem melhor. Não estou desprezando jamais em que você não vá ouvir a mensagem de pessoas, tem pessoas excelentes, como tem pessoas também falando arruma de heresia na internet, né? Pessoal falando, né, besteira na internet, tem arruma de gente, e gente que não sabe nada de Bíblia, não conhece nada de Bíblia, sabe, é um leigo em relação às Escrituras, fica de boca aberta, olha, porque esse cara fala tão bonito, porque essa pessoa fala tão bem, olha que coisa mais linda, que coisa mais cheia de graça. E não tem discernimento espiritual para discernir, porque a Bíblia fala, as Escrituras Sagradas aqui, deve existir discernimento da nossa parte. Ao ouvir, né, seja lá quem for, ao ouvir, seja lá quem for, precisamos ter discernimento, saber examinar, sabe, ponderar, sabe, a pessoa ter exatamente, sabe, o mínimo, né, de um julgamento, porque a Bíblia diz lá em Atos, né, sobre os bereanos, né, que os apóstolos pregavam e eles conferiam nas Escrituras exatamente aquilo que estava sendo pregado. Porque não é porque é o irmão, porque é o pastor, porque todo mundo está sujeito, sabe, à tentação, todo mundo está sujeito a querer, sabe, usar a palavra de Deus em benefício próprio, todo mundo está sujeito. Não pense que porque o cara é pastor, porque o cara é missionário, porque o irmão é abençoado, não sei o que mais lá, ele está sujeito a cair, ele está sujeito a errar, sabe? E muitas pessoas têm caído e têm errado, né? E usam exatamente as Escrituras Sagradas para benefício próprio, para favorecer a si próprio, e não para engrandecer o nome de Deus, não para exaltar o nome de Deus, não para... Sabe, não para engrandecer o nome do Senhor, mas usar a palavra de Deus exatamente para satisfazer os seus próprios desejos do seu coração, para realizar exatamente a sua própria vontade, para estabelecer o seu reino aqui na terra. Então todo mundo está sujeito a isso. Então precisamos ter conhecimento das Escrituras para isso. Então as pessoas hoje em dia estão assim, né, nesse nível, né? Não vou para o culto hoje não, eu vou aqui assistir o culto aqui, né, da igreja fulano de tal, ou da igreja Beltrano, ou mesmo vou assistir aqui uma pregação e tal.
E essas pessoas, elas vão afinando na fé. Você pensa que elas estão crescendo, mas não, elas estão ficando raquíticas. Raquíticas primeiro porque normalmente essas pessoas não tiram tempo para ler a Bíblia. Fica ouvindo mensagenzinha de grupo social, de internet, não sei o que, mas não lê a Bíblia. Sabe? Não lê a Bíblia. E segundo, não desenvolve exatamente um relacionamento firme e concreto com Deus e também com as outras pessoas. Não desenvolve relacionamento com as pessoas. Porque a igreja, reunir na igreja, é exatamente o sentido de você se reunir na igreja, é exatamente você desenvolver exatamente um relacionamento com outras pessoas. É você fazer parte da dor do outro, é você fazer parte exatamente da dificuldade, é você fazer parte da alegria do outro, sabe? É você abraçar, é você, sabe, é andar junto. É essa palavra. Porque discipulado, você só vive um discipulado, e nesses nossos próximos encontros, nós estivemos falando na quinta-feira sobre santificação, e quando eu estava vendo sobre santificação, eu vi a necessidade exatamente da gente estar falando sobre exatamente essas características ou essas necessidades do desenvolvimento da nossa carreira cristã. Né? Encontros passados, nós tínhamos falando sobre a necessidade de nós vencermos tantas coisas na nossa vida. Né? Depois de falar várias vezes sobre vencer, nós estivemos falando sobre viver, né? A necessidade de nós vivermos, né? Aquilo em que necessita ser colocado na nossa vida. Agora, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da necessidade que nós temos da santificação na nossa vida. O que é que nós precisamos desenvolver na nossa vida? Né? Nossos encontros vamos estar falando sobre discipulado cristão, nós estamos falando sobre adoração, sobre serviço, né? Está falando também, estamos falando hoje sobre comunhão, está falando sobre manutenção, né? A necessidade de termos uma manutenção constante na nossa vida, porque sempre temos alguns reparos, algumas coisas para ser trabalhadas em nós, falar sobre limpeza, né? Dentro dessa manutenção também tem essa questão da limpeza, que precisamos, né, estar constantemente limpando, né, a nossa vida. Quem mora em qualquer casa, qualquer local, sabe que é a necessidade que tem, né? Não adianta você, não, eu limpei ontem, né? Mas hoje você precisa limpar de novo, né? Senão, não o mato toma de conta, né? Senão, sabe, o tapuru toma de conta do negócio. Então a nossa vida também é algo também muito semelhante, você tem que tomar cuidado, né? O pecado vai, né, aquela poeirinha, né? Vai começando a chegar e você nem liga para ela, como daqui a pouco, né, está a maior imundice do mundo. É assim a nossa vida espiritual também. Você não toma cuidado, né, a poeirinha começa a entrar. Né? Você começa a abrir uma brechinha, outra brechinha aqui, outra brechinha acolá, e ponto, e a poeirinha começa a entrar. Quando você vai ver, né, o negócio tem que tomar de conta. Então nós vamos estar falando sobre isso. E discipulado é exatamente isso, é discípulo ao lado. Né? É a necessidade que nós temos como cristão de estar aprendendo de Deus, mas também a necessidade que nós temos da nossa vida estar exatamente impactando a vida de outras pessoas. Né? Nós estamos levando outras pessoas para Deus. Aquilo que nós recebemos da parte de Deus, nós possamos também transmitir para outras pessoas. Para outras pessoas, que essas pessoas transmitam a outras pessoas. Olha, nós estamos no ano 2020. O Evangelho só chegou até nós. Por quê? Porque olha que Jesus não escreveu nenhum livro, Jesus não escreveu nada. Né? Jesus não tem nenhum tem um livro aqui que Jesus escreveu. Não tem nenhum livro que Jesus escreveu. Né? Nós temos a Bíblia Sagrada, mas Jesus não escreveu nenhum livro. Porque foi pessoas que ouviram de Jesus, pessoas em que a graça de Deus lhe alcançaram, e essas pessoas começaram a passar essas informações para outras pessoas foram absorvendo exatamente essa mensagem, e nós já estamos no ano 2020, e as pessoas continuam transmitindo a palavra de Deus, e assim somos nós também, precisamos continuar transmitindo a palavra de Deus assim para outras pessoas. Nós vamos transmitir a palavra de Deus assim para
outros. A comunhão, ela é algo em que atrai a atenção das pessoas. Ela atrai a atenção das pessoas. Jesus ele disse até o seguinte: olha, vocês serão conhecidos, meus discípulos, vocês serão a marca registrada em que vocês são meus discípulos. É quando vocês amarem uns aos outros. É exatamente esse desenvolvimento, dessa comunhão uns para com os outros, que a marca registrada, Jesus disse em que nós somos discípulos de Jesus, quando nós amarmos assim uns aos outros. Porque a nossa comunhão, o nosso relacionamento uns para com os outros, e como eu já disse, comunhão é algo em que está unido, não é algo que está apenas juntos. Não, eu estou em comunhão, eu vou na igreja. Não, você pode estar lá junto com os irmãos e não ter comunhão com os irmãos. Você pode fazer parte da igreja batista, sei lá qual for, e você vai lá, está junto lá com o pessoal, mas você não está unido com as pessoas. Você não está no mesmo sentido, no mesmo pensamento com essas pessoas, no mesmo propósito com essas pessoas. Não, eu estou ali só para bater o ponto, eu estou ali só para dar uma satisfação, porque senão vão pegar no meu pé e tal. Não, eu vou ali porque, para quebrar o gásinho ali e tal, eu vou ali. Então, estar unido é exatamente estar no mesmo propósito, sabe? Estar exatamente no mesmo caminho, na mesma direção. Não é aquela assim, eu fiz minha parte, eu dei o meu dízimo aí, pronto, agora quiser que se virem aí, quiser que façam. Não, a causa ali é minha. Não é aqui que eu estou aqui só por estar, não. Está em comunhão, e essa comunhão, essa interação, exatamente em desejar o bem do outro, querer o bem do outro, trabalhar para o outro, buscar exatamente o interesse do outro, o sofrimento do outro, a alegria do outro. É isso em que atrai, exatamente. Foi isso que aconteceu lá na igreja primitiva, quando eles estavam compartilhando, compartilhavam tudo. Não era só compartilhar a palavra de Deus, não. Eles compartilhavam o pão, compartilhava os seus problemas, as suas dificuldades. Estavam juntos diariamente. Diariamente estavam juntos. E isso foi algo assim impactante, não somente na vida dos irmãos, como na própria sociedade ali. Então, se nós como igreja queremos impactar a sociedade, queremos impactar exatamente a nossa realidade, precisamos desenvolver, precisamos cultivar e precisamos viver nessa dimensão da comunhão. Por isso que a comunhão é tão importante no seio da igreja. Por isso que Jesus, ele implantou a igreja. Ele chegou e disse assim, olha, se vocês forem igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. Observe bem, a nossa comunhão, o fato de você ser igreja, isso lhe leva exatamente a uma vida de vitória. Isso leva a uma vida de vitória. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Porque a nossa comunhão como igreja, ela produz vida. Jesus nos tirou do império das trevas, nos transportou para o império da luz, do seu amor. E hoje nós precisamos viver exatamente nessa dimensão da luz. E essa dimensão da luz é quando nós estamos vivendo assim, uns para com os outros. Porque quando nós fazemos parte da igreja, quando nós interagimos dentro da igreja, quando vivemos comunhão com a igreja, isso gera benefícios para a nossa própria vida. E um dos benefícios que é gerado na nossa própria vida é a proteção. Nós somos mais protegidos. Em Eclesiastes dizem que é melhor serem dois do que um. Ai daquele que estiver só. Porque quando você cair, quando você estar com outras pessoas, unidos, com comunhão com as pessoas, tem outras pessoas para lhe ajudar, para estender a mão para você. Então, como é importante exatamente essa vida, e essa vida em união com outras pessoas, isso gera proteção.
ai daquele que estiver sozinho. Quando nós vivemos em união, nós somos fortalecidos uns para com os outros, nós fortalecemos uns aos outros. Nós damos força uns aos outros. Então, essa nossa união, a Bíblia assim já nos diz. Mas como é que nós podemos manter exatamente esta comunhão? Como é que podemos viver unidos uns para com os outros? Como é que nós podemos desenvolver isso? A gente precisa entender algo que é muito importante. É que nós dependemos completamente da graça de Deus. Só temos comunhão uns para com os outros se a graça de Deus nos alcançar. A comunhão, esse desenvolvimento de comunhão não é um potencial próprio nosso. Não é um potencial próprio. Nós precisamos receber exatamente a graça de Deus na nossa vida. Em Efésios 2, 11, ele diz o seguinte, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos, pelo que se chamam incircuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, e por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce por tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornar morada de Deus por o Espírito Santo. Em Cristo Jesus nós fomos reconciliados com Deus. Existia uma muralha que nos separava de Deus. E agora nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então, somente com a presença de Deus, somente pela ação da graça de Deus, nós podemos desenvolver uma vida de comunhão com Deus. Lá em 1 João 1,7 diz assim, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Preste bem atenção no que a palavra está dizendo. Se você quer desenvolver comunhão na sua vida, você precisa andar na luz. Não é apenas, eu quero fazer amizade com outras pessoas. Não, eu tenho um cara de amigo aqui e tal. Mas você só vai gerar comunhão quando você anda na luz. Porque não adianta você ter um cara de amigo, sabe? E na realidade você, no lugar de influenciar esses seus amigos, você é influenciado por eles. A palavra de Deus, ela não encontra lugar exatamente dentro do seu círculo de relacionamento, de amizade. A luz da palavra de Deus precisa estar exatamente clareando esse relacionamento. A luz da palavra de Deus precisa estar trazendo um norte nessa comunhão em que você vai desenvolver com assim, as outras pessoas. Porque a nossa comunhão, ela precisa estar cativa à palavra, à obediência à palavra de Deus. Porque não é ter comunhão, porque comunhão é bom. Comunhão é bom. Mas precisa estar debaixo da luz das Escrituras Sagradas. Para que a minha comunhão, ela gere glória.
para que a minha comunhão ela gere vida na vida assim, de outras pessoas, para que a minha comunhão ela gere um impacto na vida das outras pessoas. Essa semana eu tive reunido na segunda-feira lá na casa da minha mãe e foi lido um salmo lá, né? Foi lido um salmo e uma reflexão que eu trouxe lá naquela reunião era exatamente, eu cheguei a perguntar às pessoas que estavam lá, elas contaram experiências das suas vidas, como palavras, como pessoas, elas impactaram a sua vida, ou positivamente ou negativamente, né? Nossas vidas nós carregamos marcas em nós de pessoas em que nos marcaram durante a nossa caminhada, durante a nossa história. Um professor, um pastor, um amigo, né? Pessoas em que trouxeram uma palavra num momento difícil, uma pessoa que trouxeram uma palavra na hora certa e aquela palavra ela serviu assim de combustível, ela serviu de apoio, ela serviu, né, para que você não fizesse uma bobagem, para que você tomasse uma decisão acertada na vida. Isso foi impactante. Interessante que tinha uma das meninas lá que até contou uma experiência em que num momento de fragilidade na escola e tal, ela estava chorando e tudo, e chegou outra menina e o abraçou, né? E aquilo foi impactante. E eu questionei exatamente as pessoas que estavam ali, e a mesma pergunta, o mesmo questionamento eu quero fazer agora também. Como a sua vida, como a minha vida, ela é impactada por a vida de outras pessoas. Outras pessoas impactaram a nossa vida, positivamente ou negativamente. Às vezes até mesmo pessoas que impactaram negativamente, mas que aquilo ali, a gente teve uma atitude exatamente diferente em relação até à própria palavra. A pessoa diz, você não vai conseguir, aí você criou mais força, aí eu vou conseguir. Então, de certa forma, aquela pessoa ainda se viu. Ela não trouxe a palavra certa, mas aquela palavra, mesmo sendo negativa, você transformou em algo positivo. E isso é maravilhoso. Quando nós temos essa força de superação. Mas você já pensou, da mesma forma em que a sua vida ela é impactada pela vida de outras pessoas, quantas e quantas pessoas você pode impactar a vida delas? Quando você recebe algo de Deus, e esse algo de Deus você transmite para outras pessoas. Você já imaginou quantas e quantas pessoas poderiam ou podem terem a sua vida impactada exatamente pela sua vida? Por uma palavra sua, porque existem pessoas que, às vezes nem adianta você conversar muito, não adianta você trazer muito conselho, às vezes a única coisa que essa pessoa está precisando é apenas de um abraço. O que essa pessoa está precisando é apenas, dizer assim, rapaz, eu estou aqui. Só apenas isso, nada mais do que isso, principalmente no momento em que nós estamos vivendo de fragilidade, as pessoas estão abandonadas, só, desamparadas, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão, com o seu psicológico abalado, com tudo aquilo que nós estamos vivendo. E Deus, Ele quer muitas vezes nos usar para exatamente trazer essa palavra de vida. Porque Deus nos colocou exatamente uma boa nova em nossas bocas. Em nossos lábios é para anunciar as boas novas de Deus. Somos atalaias de Deus. Anunciar que existe vida em Jesus. Anunciar em que os braços de Deus estão abertos para salvar, não está encolhido para salvar. Anunciar exatamente em que a graça de Deus está estendida a todas as pessoas. Não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar, ainda que o seu pecado seja vermelho como a escarlata, ainda que seja sujo, imundo, do jeito que for, não importa. Deus, ele pode te limpar. Deus, ele pode te lavar, porque o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Nós temos esta mensagem maravilhosa da parte de Deus.
Sabem que Deus, Ele quer salvar todas as pessoas. Não importa a situação dessa pessoa, não importa o que ela fez, não importa o seu passado, não importa. O que importa é que Deus está à busca, Deus está à procura exatamente de corações quebrantados e contritos, pessoas que se arrependam, pessoas que queiram mudar. Agora, a grande realidade é que nós encontramos muitas pessoas em que elas não querem mudança. Elas não querem mudar. Elas querem receber a bênção de Deus, elas querem, sabe, receber cura, elas querem receber a proteção, elas querem isso e querem aquilo outro, mas não querem se arrepender dos seus pecados. Não querem se humilhar na presença de Deus. Porque o primeiro passo para nós nos achegarmos a Deus é humilhar. Se o meu povo que se chama pelo nome, aí ele diz, se humilhar. Se o povo que chama pelo nome de Deus, se não humilhar, pronto, já era. Sabe? Se não reconhece exatamente o seu erro, não reconhece exatamente a sua necessidade, porque nós somos pobres, miseráveis, pecadores, não adianta você, sabe, por mais belo, por mais maravilhoso que você seja, por mais caridoso que você seja, por mais bom que você seja, por mais, sabe, sei lá o que for que você seja de coisa boa, você não merece a salvação de Deus. Você não merece a graça de Deus. Nós não merecemos, ninguém merece. Por isso que a Bíblia diz que é pela graça que nós somos salvos. E é poder de Deus, não vem de nós. É obra de Deus. É obra de Deus. Então, se alguém quer se achegar a Deus, não adianta você se achegar a Deus e dizer assim, porque, sabe, eu fiz tanta coisa boa, porque eu fiz isso, porque... As nossas melhores obras são trapos de imundícia diante de Deus. Sabe o que você faz de melhor nessa vida? Mas aquela pessoa era uma pessoa tão boa, aquela pessoa teve uma vida tão boa, tão dedicada. Não importa. Se não houver arrependimento, se não se arrepender dos seus pecados, se arrepender que a pessoa é um pobre miserável que carece da graça de Deus, vai para o inferno. Porque a salvação é pela graça, é pelo favor imerecido, mediante o arrependimento. Arrependei-vos e credes, para que sejam perdoados os nossos pecados. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, meu amado amigo, meu amado irmão, hoje é o dia de reconciliar com Deus. Hoje é o dia de você se voltar para Deus. Hoje é o dia de você abrir o seu coração para Deus. Hoje é o dia da salvação de Deus em sua vida. Hoje é o dia, sabe, o resgate de Deus para a sua vida. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Porque o amanhã não nos pertence. Se existe um dia, o dia de Deus se chama o hoje, o aqui e o agora. Abre o seu coração para Deus. Deixa Ele entrar em sua vida, em seu coração. Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Ele te criou, Ele te formou para que você tenha comunhão com Ele. E Jesus, Ele veio morrer na cruz para restaurar essa sua comunhão com Deus. Você não precisa de buscar um padre, um pastor, um papa, seja lá quem for, o irmão de fogo, o irmão do teteté. Você não precisa buscar ninguém. O caminho a Deus está aberto por Jesus. Jesus, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. As portas do céu estão abertas para você, mediante Jesus Cristo. Ele veio exatamente morrer na cruz por você. Pagou o preço em seu lugar. Não é que fosse de graça. Não, era porque o preço era tão alto. O preço era tão alto que nós não temos condições de pagar. E Jesus tinha condições. Ele tem condições. Nós somos meros mortais. Carne, osso. Jesus é o Filho de Deus. O Deus em que criou o universo, criou o mundo, criou tudo, criou todas as coisas. E Ele entregou seu próprio Filho para morrer por mim e por você, na cruz do Calvário. Não despreze o amor de Deus. O maior erro em que eu ou você podemos cometer é desprezar um grande amor dispensado a nós. Não despreze o amor de Deus. Não despreze o amor de Deus. Não vire as costas para Deus. Com Deus ninguém brinca.
Aquilo que nós semeamos é aquilo que nós vamos ceifar. Coloca a sua vida diante de Deus. E a graça de Deus vai te alcançar essa noite. Amém? Desde já quero agradecer, né, todas as pessoas que estiveram conosco, né, até esse momento, né? Muito obrigado assim pela sua presença assim conosco. Eu agradeço, né? Existem muitas outras pessoas que vão assistir em outro momento. Também já quero agradecer essas pessoas também que vão nos acompanhar em outro momento. E Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida grandiosamente, né? Queremos agradecer a todos os irmãos da Igreja Batista, a pessoa do pastor Elmo, as nossas congregações ali em Paradamil, Lavradouro, Quieto, Coab. E quero mandar um grande abraço a todos os irmãos da congregação Edmilson Correia. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Quem esteve mais conosco também foi A irmã Edna Morim, o Igor Silva, pastor Enox, a irmã Lucimar, a Linismar, a irmã Lucilene, a irmã Alice, o irmão Rosier, a irmã Cleia, a irmã Cláudia, a irmã Margarida, o Grande Salatiel, a irmã Lucivalda, a Ana, a Juliette e a Elinete. Então queremos agradecer assim a todos, né, todos os irmãos que nos acompanharam, né? Hoje é aniversário do Lande, né? Queremos parabenizar o Lande, né? Você não está nos assistindo porque ele está em plantão, né? Aniversáriozão bom, né? De plantão lá no Sertão Central. E também o Salatiel, né? Que fez aniversário ontem, né? Ontem foi aniversário também, queremos parabenizar assim o irmão Salatiel. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Quero orar nesse momento, orar assim pela sua vida e pelo seu lar. Querido Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós agradecemos a Deus por o privilégio dessa noite de estarmos aqui reunidos. Que a Tua graça alcance, a Deus, cada vida, cada coração. Ó Deus amado, que seja restabelecido comunhão, ó Pai, nessa noite. Comunhão com Teu Espírito, comunhão, ó Deus, ó Pai, com Teu Filho, comunhão, ó Pai, uns para com os outros. Ó Deus amado, em Cristo Jesus, ó Pai, abençoa, Pai. Abençoa, ó Pai, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Se há, ó Pai, aqueles que estão fracos na fé, fortalece, ó Pai. Aqueles que se encontram desanimados, venha, ó Pai, trazer ânimo. Aquele que se encontra distante de Ti, ó Pai, que haja nessa noite reconciliação. É no nome de Jesus eu te agradeço, ó Pai. Amém. Amém. E todos tenham uma boa noite, assim, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.